Vamos agora formar imagens nos nossos espelhos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se forma a imagem e vou formar as imagens, vamos desenhar as imagens no espelho côncavo, certo? Nós vamos ver as 5 situações possíveis de formação de imagem no espelho côncavo. Tá. Então vocês estão vendo aqui que o desenho é o mesmo, são 5 desenhos que era para serem iguais, mas não são muito parecidos, mas são iguais. Tá, então o que eu vou mudar é a posição do objeto e tentar construir a imagem. Vamos lá comigo? Olha esse espelho aqui. Esse espelho aqui, olha onde eu coloquei o objeto. Eu coloquei o objeto, veja só, eu coloquei o objeto aqui antes do centro de curvatura, certo? Eu quero saber as propriedades relativas à imagem que irá se formar. Primeiro passo, eu tenho que desenhar a imagem. Qual que é a regra, Franco? Quais são os passos? Você tem que vir aqui, você está vendo que esse objeto ele está apoiado no eixo principal. Então eu chamo aqui de base do objeto e a cabecinha do objeto. Cabecinha. Você tem que pegar 2 raios particulares, daqueles raios particulares que você já aprendeu. Esses raios particulares, eles vão sair da cabecinha do objeto, eles vão incidir no espelho e vão sofrer reflexão. Esses raios refletidos, provavelmente eles se encontrarão. E no encontro deles estará a cabecinha da imagem. Ai, Franco, faz para mim o desenho? Claro que eu faço. Vamos pegar primeiro... como eu falei para você, tem que pegar 2 raios particulares, mas é um de cada vez, naturalmente. Vamos pegar um raio particular que sai da cabecinha do objeto. Vou pegar um raio que sai dali, incide no espelho e reflete. Vamos lá? Um raio, vou pegar um que incide paralelo, pode ser? Sai da cabecinha, incide paralelo e volta por onde mesmo? Volta pelo foco, muito bem. Sai da cabecinha... incide paralelo e volta pelo foco. Você percebe que eu acabei de fazer um raio particular. Qual seria o próximo passo? Fazer a mesma coisa com um segundo raio particular. Eu peguei um que incide paralelo e saiu pelo foco. Eu vou pegar um agora que incide pelo foco e volta paralelo, saindo do mesmo lugar. Qual que é o lugar? É a cabecinha do objeto. Então ele sai da cabecinha do objeto, incide pelo foco e volta paralelo. Você percebeu? Incidiu pelo foco e voltou paralelo. Aí eu te pergunto, os raios refletidos, que são esses 2 aqui, eles se encontraram? Eles se encontraram. E aqui no encontro deles está a minha imagem. Acha, Franco. E não é que é fácil mesmo? É fácil. Quais são as propriedades dessa imagem? Ela é real, porque ela se formou fora do espelho. Ela é invertida, porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. E ela é menor que o objeto. Ela é real, invertida e menor. Certinho? Vamos ver agora quando eu coloco o objeto exatamente no centro. Vamos colocar o objeto exatamente no centro. Coloquei o objeto exatamente no centro. Aqui está meu objeto. Quais seriam as características da imagem relativa a esse objeto? Mesma coisa. Um raio que incide paralelo, bate no espelho e volta por onde, Franco? Volta pelo foco. Pega um segundo raio que incide por onde? Pelo foco? Pode ser. Incide pelo foco, bate no espelho e volta por onde? E volta paralelo. Você há de concordar comigo que esses 2 raios refletidos, os refletidos, eles se encontraram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então aqui está a minha imagem. Dá para você perceber que essa imagem se formou no mesmo lugar do objeto, porém de cabeça para baixo. Então essa imagem ela é real, porque ela se formou fora do espelho. Ela é igual, porque é do mesmo tamanho. Real igual, do mesmo tamanho. E ela é invertida, então ela é real, igual e invertida, certo?
Outra coisa, vamos pegar e colocar o objeto agora aqui, entre o centro e o foco. O raciocínio é o mesmo? Exatamente o mesmo. Quando eu coloco o objeto entre o centro e o foco, vamos tentar estudar as propriedades da imagem. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Pego um raio de luz, daqueles particulares, que sai da cabecinha do objeto, incide no espelho e volta. Vamos pegar um que incide paralelo, bate no espelho e volta pelo foco. Incidiu paralelo, bateu no espelho e voltou pelo foco. Vamos pegar um outro raio. Pode ser um passando pelo foco? Claro que pode. Um que sai da cabecinha, passa pelo foco e volta paralelo. Lembra que incide paralelo, volta pelo foco. Os raios refletidos não são esses dois? São esses dois. Esses dois raios, eles se encontraram? Eles se encontraram exatamente nesse ponto, percebeu? Percebeu que eles se encontraram exatamente nesse ponto? Então, naturalmente, aqui estará a minha imagem. Você percebeu que a minha imagem continua real porque ela está fora do espelho, só que agora ela é maior que o objeto. Ela é maior que o objeto e continua invertida. Então, essa é a propriedade dessa imagem. Você percebeu que quando o objeto estava lá, a imagem estava aqui. O objeto se aproximou, a imagem se afastou um pouco. O objeto se aproximou mais, a imagem se afastou mais. Percebeu que doideira? Você está percebendo que à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta e aumenta de tamanho. A imagem aqui era menor que o objeto. A imagem aqui passou a ser igual ao objeto. A imagem aqui já está maior que o objeto. Você percebeu que no espelho côncavo, à medida que o objeto se aproxima, a imagem se distancia e aumenta de tamanho. Percebeu? Mas isso é até chegar no foco. Vamos ver o que acontece quando chega no foco? Vou usar esse desenho aqui, ó. Quando chega no foco, o objeto está aqui sobre o foco. Cuidado! Essa é uma situação muito particular. O objeto está exatamente sobre o foco. Um raio que incide paralelo, ele bate no espelho e reflete por onde, Franco? Ele reflete passando pelo foco. Incide paralelo, reflete passando pelo foco. Vou pegar um segundo raio particular. Vou pegar um raio particular que incide no vértice agora. Pode ser? Se ele incide no vértice por cima, formando um ângulo alfa, ele reflete por baixo, formando o mesmo ângulo alfa. Eu havia dito para você que a imagem se forma no cruzamento dos raios refletidos. Os raios refletidos não são esses dois? Eles são paralelos entre si, então eles não se cruzam. Se eles não se cruzarem, aí você vai tentar fazer o cruzamento dos prolongamentos. Tá vendo esse prolongamento aqui? Tá vendo esse prolongamento aqui? E os prolongamentos se cruzam? Também não se cruzam. Então onde que forma a imagem? Não forma a imagem. Quando o objeto está sobre o foco do espelho côncavo, não forma imagem. A gente diz, na verdade, que as paralelas se encontram no infinito. Então essa imagem se formaria no infinito, porém ela é imprópria para o nosso estudo. Então a gente chama realmente essa imagem de imagem imprópria. Quais são as propriedades da imagem, Franco? A imagem é imprópria. Quando que a imagem é imprópria, que a gente não vê essa imagem? Quando o objeto está sobre o foco, certo? E para nós finalizarmos, eu posso colocar o objeto onde? Entre o foco e o vértice. Se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, quais seriam as propriedades dessa imagem? Vamos tentar desenhar. Um raio de luz que incide paralelo, ele reflete passando por onde? Pelo foco. Se ele incidiu paralelo, ele refletiu passando pelo foco, certo? Um raio de luz que incide no vértice, se ele entrou por cima formando o ângulo alfa, ele sai por baixo formando o mesmo ângulo alfa. Aí eu te pergunto, os raios refletidos se encontraram?
Não, eles não se encontraram. Quando os próprios raios não se encontram, aí você tenta fazer o cruzamento dos prolongamentos. Vamos tentar fazer os prolongamentos? Os prolongamentos seriam esses aqui, esses pontilhadinhos aqui para dentro do espelho. Ó. Os prolongamentos. Olha se os prolongamentos se encontraram. Os prolongamentos se encontraram? Ah, eles se encontraram. Então, no cruzamento dos prolongamentos estará a minha imagem. Veja você que essa imagem ela não se formou fora do espelho, então ela não é real. Veja você que essa imagem não foi formada pelos próprios raios refletidos. Então ela não é real. Essa imagem se formou atrás do espelho. Essa imagem se formou dentro do espelho. Essa imagem se formou devido ao cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Então essa imagem, ela é chamada de imagem virtual. Então essa imagem ela é virtual, ela é direita em relação ao objeto e ela é maior que o objeto. Esta é a situação característica do espelho de dentista, quando ele coloca aquele espelhinho para aumentar o tamanho do seu dente para ele visualizar melhor. Eis aqui os raios particulares e as formações das imagens no espelho côncavo.